E aí, gambazada velha? Vamos falar hoje de troca de óleo, o temível flushing. Também, quando for fazer troca de óleo, faça com tempo aí, com paciência, deixa gotejando assim, ó, na manha, até sair o máximo de óleo possível. Eu tava ali no carrinho do meu avô, agora vamos aqui pra Chevrolet Tracker. Vamos fazer a troca assim, ó, até não sair nenhuma gotinha mais, ó. Estão vendo lá dentro como é que tá, ó? Tudo limpinho, trompa de aspiração ali, famoso pescador, né? Vamos ver se dá de capturar mais alguma imagem lá dentro. Ó, tudo limpinho, bacana, né? Já não cai nem uma gotinha de óleo mais. Ó, beleza, né? Então, preferência faça assim com paciência. Eu já tirei o funil aqui. Esse óleo vai ficar decantando aí. Depois eu vou inspecionar se tem algum resíduo sólido no fundo dele. Mas isso após vários meses aí de decantação, né? Olha aí a KM do meu brinquedo. Para quem não conhece ainda, KM da minha GM Tracker aí. Ó, esse aqui é a KM da última troca. Geralmente, esse é o período que se passou desde a última troca, né? Geralmente eu troco por período, não por KM, né? Porque geralmente vence o período e eu não atingi a KM ainda. Então às vezes eu troco com 1.500, 2.000 km, 3.000, 3.500, raramente com 4, 5.000 km, né? Esse aqui é o período desde o último abastecimento aqui, rodando na cidade. Essa aqui é a KM total e o percurso desde a última troca de óleo, certo? Aqui o cofre do motor do meu brinquedinho aqui, após o banho tomado, né? Faz tempo que não toma banho. Vou mostrar para vocês aqui a parte interna aqui. Ó. Aquele cantinho ali, aquela lateralzinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Aonde vocês vão ver uns pontinhos bem lá. É um lugar bom para verificar se tem algum tipo de sujidade interna lá. Aparece tipo uns pontinhos de relevo lá, né? Ali é um bom lugar para observar. Essas partes aqui no entorno, né? Se você inclinar bem, você vai ver mais algumas partes ali por dentro. Sempre bom observar como que tá formação de borra, de verniz, coisa assim, né? Aqui no meu motor não tem nada. Tá assim bem limpinho e tal, manutenção sempre em dia, né? Mas mesmo assim eu fiz um flush para gerar um conteúdo aí e fazer algumas explicações, certo? Para experiência, eu utilizei esse produto. Danado, fugiu. Rapaz, vai querer cair lá embaixo agora, né? Esse produto da Kobe, fugitivo aqui. Já usei algumas vezes aí algumas outras receitas aí do tempo da vovó aí. Funcionaram muito bem e por comparativo e para ter uma noção do que eu estaria falando, né? Dessa vez eu utilizei esse produto da Kobe. Esse produto aqui é para uma limpeza mais leve, apenas para verniz e aquele início de formação de borra bem leve, assim, aquela borra líquida, assim, querendo passar do estado de verniz para borra, um iniciozinho, né? Se já tiver incrustação, aquela borra já pastosa, ou se ela já tiver solidificado, que ela vai formando tipo umas incrustações assim meio carbonizada, tipo escamando, soltando partes assim, como se fosse tivesse uma granulometria assim como uma areia, um negócio assim. Não é mais
líquida, viscosa, aí esse produto não é aconselhável para esse tipo de borra daí. Nesse caso, até mesmo como recomenda aqui na embalagem, aí seria o caso do flush corretivo, né, que tem outra forma de utilização. Mas como eu havia explicado aí, não tem nenhuma borra, nada. Mas já teve no passado, quando eu peguei o carro, peguei ele na Grande São Paulo, né? Então, por mais que você troque bastante óleo, tal, o trânsito bem intenso, né? É o famoso uso severo, né? Na cidade aí, pequenos trechos de uso, muita poeira, muita lama, ou então trânsito intenso, né? É o uso severo, né? Quando você está na pista, nas melhores condições, é o uso mais ideal, né? Então, naquela época havia um leve início de verniz, e então eu fiz alguns flushes, não com esse produto, com uma outra receita que já usa há muito tempo aí, com bom resultado, né? E na época tinha um pouquinho de batida de corrente aqui na primeira partida e de tuchos. Isso sanou com o flush, e vamos dizer uns 80%. E depois com a troca de óleo e filtro mais adequado para trabalhar a pressão certinha do motor e não haver retorno de óleo para o cárter após longo período aí do veículo parado, né, desligado. Então fiz a troca de filtro também, viscosidade de óleo para um mais adequado aí, se comportou melhor, né? Então isso já tem uns 5 anos já. Desde então se manteve limpo, tal. Não fiz nenhum antes e depois aqui para não ficar enchendo linguiça muita coisa aí que vocês já devem ter visto na internet aí, trocentos mil vídeos disso aí, né? Questão do procedimento aqui, como eu fiz aqui e não tem nenhuma sujeira nem nada, eu não vou tirar cárter nem nada assim. Não precisaria fazer nenhum enxágue nem nada assim. É só um fluxo preventivo que eu fiz agora com o passar de 5 anos, né? Mas não havia necessidade também nenhuma, porque não havia resquícios aqui. Fiz mais para conhecer o produto, testar e ter um embasamento do que eu estaria falando, né? Então não precisaria, mas eu vou usar o óleo daquele outro veículo que eu estava trocando agora há pouco, que eu troquei ele por período, que é o carrinho do meu avô, e ele tem 1000 e poucos quilômetros da última troca, não tem nem 2000 quilômetros, em torno de 1500 km. Então um óleo bem novinho, então eu vou fazer um enxágue com ele, só para tirar um restinho de produto que ficou nos tuchos ali, algum depósito, algum lugarzinho, né? Mas como vocês viram, não haveria necessidade nenhuma e nem é recomendação do produto. Mas eu vou fazer porque eu tenho esse óleo ali, vou descartar ele, então vou fazer um enxágue com ele, né? Tá limpinho, bacaninho, óleo com um pouquinho de tempo de uso, né? E no caso, como eu falei, se fosse uma limpeza já de um caso mais severo de borra, daí seriam outros procedimentos, né? Então fica aí o registro aí para quem tem medo, alguma coisa assim de fazer esse tipo de serviço. Sempre tem que avaliar muito bem essa questão do estágio da borra, caso for fazer. Vamos dizer, o ideal, no mundo ideal aí seria abrir o motor todo, fazer banho químico na retífica, né? Mas vocês sabem que essa brincadeira não sai barata, né? Então, sendo bem avaliado a questão para ver qual produto vai usar, seguindo o passo a passo certinho, há esses produtos que podem ajudar muito nisso e haver uma redução de custo. Mas friso mais uma vez, tem que avaliar muito bem o estado da borra, o que vai ser necessário fazer. De preferência que você não precise fazer isso, que você faça as trocas regularmente ali, não deixe ter nenhum acúmulo de resíduos no sistema de lubrificação, né? Mas caso ocorra, você já pegou o veículo nessa condição e tal, né? Há esses produtos, né, que podem lhe auxiliar aí, né? Fazendo tudo corretamente, uma avaliação boa, seguindo todos os passos, né? Essa questão desse fluxo preventivo, digamos assim que é uma limpeza mais branda um pouco e, como falamos, mais direcionada ao verniz, né? E a borra inicial. O flush corretivo, vou falar em particular desse da Kolbe, que tem uma boa
poder de limpeza, um bom poder de limpeza. Esse aqui não conseguiu mudar nada, fazer um antes e depois significativo, porque ele não tinha o que ele limpar, né? Já estava limpo, né? Mas no caso aí da necessidade do uso do corretivo, a formulação dele é um pouco diferente. Ele vai, digamos assim, voltar aquela parte pastosa e incrustada, voltar a tipo solubilizar ela, vai voltar ela a ser uma partícula líquida, né? E ela também vai ser, digamos assim, que solúvel em água para você finalizar a limpeza, né? Então você deve usar ele e tal, fazer aquele procedimento todo, a limpeza do cárter, enxágue e tal, verificação. Se o cárter tiver pintura por dentro, tem aquela questão da possibilidade bem relevante de soltar a tinta, então é imprescindível você tirar o cárter, né? E avaliar como tá a trompa de aspiração, depósitos, tal, né? Fazer adequadamente o enxágue lá conforme orienta a instrução do produto, né? E uma outra possibilidade para você fazer uma limpeza mais gradativa e não precisar recorrer a isso é você utilizar as trocas aí de maneira adequada dentro dos períodos e km especificados aí pelo fabricante no manual, né, do veículo. E para você potencializar o poder de limpeza do próprio lubrificante, você procura fazer as trocas de óleo com o veículo quente após um período de uso mais prolongado, porque os aditivos de limpeza do óleo, ele tem assim a sua máxima atuação com um certo fluxo de óleo, temperatura e pressão de óleo, né? Então se você estiver ali andando só na manhãzinha, com o motor quase frio ali, poucos períodos ali de uso, não vai atingir o nível de eficiência dos aditivos de limpeza do óleo, né? Então você faça uma viagenzinha, esse programa ali para você ter um uso mais adequado ali na rodovia, chegar com o veículo quente, não ir em casa nem descarregar a bagagem, ir direto trocar o óleo, ou se for trocar em casa mesmo, né? Já descer o óleo na hora, você vai ver que muda até a cor do óleo, o cheiro. Ele vai sair ele não vai sair nem preto nem amarelo, ele vai sair geralmente um marrom avermelhado, até um cheiro diferenciado, porque ele tá com toda aquela quantidade de material que ele conseguiu carregar junto na circulação do óleo, tá tudo em suspensão, né? Então você vai conseguir tirar uma boa parte desses acúmulos ali. Então você fazendo algumas trocas assim, você vai conseguir fazer uma limpeza mais gradativa também. O uso de óleo aí que atenda o seu veículo, se for a gasolina, ou flex, etanol, que também atenda veículos a diesel, que tem um maior poder detergente, também possa ser usado. Por exemplo, um que atende a certificação para motor a diesel, com uma carga de aditivos bem elevada, né? E que também atenda o seu veículo, um API SN, e a especificação também para veículo a diesel, né? Geralmente ele tem um poder detergente ali de limpeza maior, né? Então você pode usar esse artifício também para fazer esse tipo de limpeza quando não é algo absurdo também, né? Que se tiver tudo emplastrado ali, já faltando até eficiência na lubrificação, isso também não vai resolver muito. Tem casos que é só abrindo tudo para fazer a correta limpeza mesmo e não tem outra opção, né? Mas para alguns casos você consegue resolver dessas formas aí, né? E quando for usar essa questão do flush, não esqueça que ele muda as características do óleo. Então no caso lá do corretivo lá profissional lá da Kobe, ele vai meio que separar as moléculas do óleo ali, digamos assim. Ele vai dificultar ele a voltar a ter a mesma característica que ele tinha de fabricação, o óleo, né? Então ele vai meio que, como é que eu diria assim, impedir a agregação de todas as moléculas ali e tal, né? Enquanto ele tá quente e tudo mais, se você deixar ele esfriar também, aquela borra volta a ficar
pastosa novamente lá no fundo do cárter, né? Então você também tem que fazer descer o óleo tudo enquanto está quente, fazer aquele acabamento com a água quente lá de preferência, com os devidos cuidados, uso de EPIs, né? O descarte correto do óleo e tudo mais, desses detritos aí, né? E fazer o enxágue e tudo mais, né? Com outro óleo lá, tal, né? Após o primeiro uso do produto ali, né? E troca do filtro e tudo mais, né? Aí seguir os passos todos certinhos, para você evitar de ter algum problema maior, né? Também para isso o veículo tem que estar em condições saudáveis, vamos dizer assim, né? Se tiver já muito vazamento, tiver retentor vazando, tiver problema nas partes móveis ali, folga nos casquilhos, tudo mais, quando você tirar essa crosta, toda essa sujeira toda, você vai ter esses problemas revelados, digamos assim, que estava camuflado ali pela aquela crosta de sujeira, né? Então corre um sério risco de aumentar as folgas do motor, começar a bater, aumentar os vazamentos, diminuir a pressão da bomba. Então tem uma série de coisas a ser avaliada para executar esse tipo de serviço, né? Não faça de qualquer maneira, sem seguir as recomendações aí. E de preferência faça as trocas tudo certinho aí, para você não necessitar esse tipo de recurso, né? Aqui eu fiz mais para gerar um conteúdo aí, fazer as explicações aí para quem tem as dúvidas, né? Eu usei aqui seguindo as instruções do manualzinho aqui, né? No primeiro momento, depois extrapolei elas um pouco aqui, fazendo alguns testes aqui, monitorando. Mas recomendo a comprar o produto certinho, fazer o uso adequado ali, seguindo as instruções, para evitar maiores problemas, né?